paz, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. O último capítulo e os últimos versículos. Mateus 28. Versículo 19 e 20 diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, a partir do versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Algumas versões vão dizer, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, esse texto ele é muito conhecido como a Grande Comissão, que é um termo usado para descrever a ordem de Jesus aos seus discípulos de irem por todas as nações fazendo discípulos. Essa ordem Jesus deu após a ressurreição, antes da sua ascensão, quando ele se encontra com os discípulos ali em Galileia. E quando nós vemos o contexto dessa palavra, desse versículo, nós vemos aqui Jesus delegando uma tarefa grandiosa, porque ele chama esses 11 para irem em todas as nações. Vemos aqui Jesus delegando essa tarefa para 11 homens comuns, homens que eram escassos de recursos, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, eles não tinham toda a tecnologia a seu favor, como temos hoje. Eles não tinham agências missionárias como nós temos hoje. Os missionários, quando vão para o campo, têm uma agência missionária como ponte. Quando eu cheguei no Peru em 2003, o líder da equipe já estava me esperando no aeroporto, me levou para o alojamento da base, me mostrou como era a cidade, me disse o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, o que era certo, onde eu podia comer, com quem andar. Deixou uma missionária mais madura cuidando de mim, me direcionando nos primeiros meses. Mas estes 11 homens aqui, eles não tinham todas essas facilidades. E Jesus chama esses homens comuns, que aqui no meio deles havia ex-coletor de impostos, havia um ativista político e alguns pescadores. E ele chama estes homens e dá a eles diretamente a incumbência de uma tarefa maravilhosa, mas também de uma responsabilidade grandiosa, que era ir e fazer discípulos de todas as nações. E nações aqui, no original, a raiz dela é da palavra etnos, que é etnia. E etnia são aqueles pequenos grupos, pequenas comunidades, onde eles têm tudo em comum, a língua, seu pensamento, sua forma de vestir, seu credo, tudo eles têm ali em comum. E hoje nós temos mais de 16 mil etnias espalhadas pelo mundo. Então era uma tarefa grandiosa, mas esses homens, eles obedecem o chamado de Jesus, a ordem de Jesus, e eles se dedicam com as suas próprias vidas e famílias, com o intuito e a finalidade de expandir o evangelho até os confins da terra. E por séculos, quando vamos lendo a história, nós vemos que homens e mulheres alcançados por esta mesma palavra, eles tinham esse ardor no coração de fazer Jesus conhecido em todos os lugares. Homens como John Knox, que ele orava dizendo, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E homens como Whitefield, que ele lutava com Deus em suas orações, dizendo, Senhor, dá-me almas, e se o Senhor não quer me dar almas, então que o Senhor tire a minha própria alma. Homens como Matthew Henry, que dizia, Senhor, eu sinto maior gozo em ganhar almas, muito mais do que juntar montanhas de ouro e prata para mim mesmo.
E quando nós vemos as histórias desses homens, o ardor que havia no coração deles e de muitos outros homens da história, é empolgante ver tanta dedicação e tanto desejo de fazer Jesus conhecido. Quando vemos esses nomes na história, também mexe com o nosso coração, mas hoje Jesus está nos chamando para fazer história. Não somente para conhecer história, mas para fazer parte da história e abraçar o chamado de fazer discípulo em todas as nações. Há um estudo, na verdade, um cálculo que diz que na época que Jesus comissionou os discípulos, haviam 340 não alcançados para cada cristão naquela época. E quando nós falamos de não alcançados, não estamos falando de pessoas que rejeitam o evangelho, que rejeitam a palavra, que não querem saber de Jesus. Quando falamos de não alcançados, são grupos de pessoas que realmente nunca tiveram a oportunidade de saber sobre Jesus. Não tem uma porção da palavra na sua própria língua, nunca ouviram falar a respeito de um Salvador, nunca ouviram falar a respeito de um Deus que enviou seu Filho para morrer pela humanidade. Quando falamos de não alcançados, falamos exatamente desse grupo de pessoas. E na época de Jesus, esse cálculo diz que haviam 340 pessoas não alcançadas para cada cristão no mundo naquela época. Em meados de 1901, haviam 170 não alcançados para cada cristão daquela época. Hoje, estima-se que há 7 não alcançados para cada cristão declarado no mundo. Embora seja apenas uma matemática, ela nos dá uma expectativa de que, embora a tarefa seja difícil, ela não é impossível. E isso me fez pensar por que hoje nós desfrutamos de muito mais recursos e muito mais possibilidades e ainda não completamos a tarefa de fazer Jesus conhecido até os confins da terra. Se hoje nós temos muito mais coisas a nosso favor, a tecnologia, hoje você compra uma passagem, parcela em não sei quantas vezes, daqui a algumas horas você está em outro país. Você pode, através das redes sociais, da tecnologia, você pode enviar mensagem para pessoas de qualquer parte do mundo. E se nós temos todas essas facilidades hoje, então por que ainda nós não abraçamos e cumprimos a ordem de Jesus de fazer discípulos por todo o mundo? Uma revista disse que em 1963, quando o presidente Kennedy foi morto, em menos de 12 horas, metade da população mundial já sabia da sua morte. Hoje, depois de mais de 2000 anos que Jesus morreu pela humanidade, quase metade da população mundial nunca sequer ouviu falar a respeito dele. E é uma pergunta que nós temos que nos fazer como igreja: por que hoje, tendo nós muito mais possibilidades, nós estamos cada vez menos engajados na tarefa de fazer discípulos? Porque hoje, com toda a informação que nós recebemos, com todo o conteúdo, todas as ferramentas, nós cada vez estamos menos envolvidos na tarefa de ir e fazer discípulos de todas as nações. E pensando nessa situação da igreja de hoje, quando eu falo da igreja, não é só a nossa igreja vida, é a igreja do Senhor no geral, e pensando nessa situação da igreja que tem se envolvido cada vez menos com a ordem de Jesus, com a grande comissão, eu pensei que nós precisamos entender algumas coisas importantes para que nós possamos começar a nos engajar na ordem, na missão que Jesus nos deu. E eu vou justamente falar nesta noite sobre isso, sobre ser e fazer discípulos. E esse primeiro ponto fala sobre exatamente o tema dessa noite, que precisamos entender que nós somos discípulos. Jesus, ele não comissiona qualquer pessoa, mas ele comissiona seus discípulos. E para nós nos engajarmos na tarefa
de fazer discípulos, nós primeiro precisamos entender que somos discípulos, ou ao menos temos que ser discípulos. E fazer parte de uma igreja, assistir um culto, estar reunido com um grupo de irmãos, não nos faz discípulos de Cristo. Talvez esse seja o grande problema de nós não entendermos que somos chamados a ser discípulos, porque estar aqui, propriamente dito, não faz de nós um discípulo de Jesus. E para que você entenda mais ou menos o que significa ser um discípulo, eu vou narrar de forma resumida como era o sistema educacional do judeu na época de Jesus. Eles tinham um sistema educacional bem estruturado, onde eles tinham o intuito de levar desde a pequena idade as crianças a amarem as Escrituras. Quando as crianças tinham por volta de 3 até os 5 anos, os pais em casa já iam ensinando algumas palavras da Torá, que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. E eles iam ensinando ali algumas primeiras palavras, e alguns estudiosos dizem que eles tinham a tradição de pegar um pote de mel e passar o dedo nesse pote de mel e passar na boca da criança e dizer: assim como é doce esse mel, assim sejam as palavras da Torá na sua língua. 3, 4, 5 anos, os pais todos os dias ensinavam uma ou outra palavra e diziam: assim como é doce esse mel, assim sejam as palavras da Torá na sua língua. E aí eles tinham 3 níveis de ensino. E a primeira etapa era a partir dos 6 anos. Então, como a criança já era incentivada dentro do seio da sua família a amar a Torá, que era doce como mel, ela já entrava nesse primeiro nível de escolaridade, que era uma escola na sinagoga, já para aprender a ler e a escrever e a memorizar a Torá. Então, quando ela saía dessa escola aos 12 anos, ela sabia os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, todo de memória. E eu não estou dizendo o nome dos livros, é versículo por versículo, palavra por palavra. Imagina a gente com 12 anos de crente, não precisa nem ser 12 anos de idade, mas 12 anos caminhando com Jesus e sabendo pelo menos um livro da Bíblia todo memorizado, de palavra por palavra, versículo por versículo. Que tremendo, não? E era assim a formação de um discípulo naquela época. Ele entrava na escola da sinagoga e o rabino ensinava ele a memorizar a Torá. E não só memorizar, mas amar cada palavra das Escrituras. E quando ele passava dessa etapa dos 12 anos, ele era selecionado para o segundo nível dessa escola de ensino de discípulos. E nesse segundo nível eram selecionados melhores dos melhores dos melhores. Aqueles que de verdade tinham memorizado toda a Torá. Então eles eram selecionados para continuar estudando a Torá e todo o Antigo Testamento. Eles iam estudando ali com o rabino parte por parte. E nessa fase eles estavam empolgados porque haviam selecionados e estavam com a expectativa de serem chamados para o terceiro nível da escola de discípulos. E nessa terceira fase, nesse terceiro nível, eles eram convidados pelo rabino. Eles eram convidados, selecionados, era um grupo seleto que era convidado para estudar dos 15 aos 30 anos a Escritura e tornar-se aos 30 anos um provável rabino. E eles, nessa etapa, quando eles eram selecionados, o rabino olhava para aquele grupo de discípulos e dizia: olha, jovem, eu sei que você é um bom rapaz, você ama Deus, tem temor a Deus, mas não dá para você. Então ele ia selecionando, e aqueles que ele convidasse para caminhar com ele, iam viver exatamente como o seu rabino. Eles faziam exatamente tudo que o rabino fazia. Se o rabino andasse na rua e visse
uma fruta numa árvore e pegasse a fruta, todos aqueles discípulos que seguiam ele pegavam a fruta da mesma maneira. Se ele comesse com a mão direita, todos comiam com a mão direita, a mesma comida, da mesma forma, falavam igual, faziam todos os movimentos igual. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem o Sombra, que segue as pessoas na rua e faz os mesmos movimentos. Assim faziam os discípulos. Pensavam igual, analisavam e conheciam a Torá da mesma maneira, porque o propósito do discípulo era parecer exatamente como o seu rabino. Então eles faziam tudo exatamente igual. E eles participavam dessa etapa quando o rabino olhava para eles e dizia: siga-me. Quando o rabino olhava para um jovem e dizia: siga-me, ele estava dizendo: eu sei que você pode chegar a ser como eu e a fazer as mesmas coisas que eu faço. E aí nós vemos no Evangelho algo tremendo. Um rabino que não era como os demais rabinos. Um rabino que veio para mudar todas as coisas. Jesus, ele veio para mudar até mesmo o sistema educacional da época. Porque ele não esperou que os discípulos viessem até ele dizendo: ei, eu quero aprender com você. Mas ele foi até os discípulos. E ele não os buscou numa sinagoga, mas em vila de pescadores. E nesta vila ele encontra um jovem que estava pescando, chamado Pedro. Quando um jovem estava fazendo o ofício, que provavelmente era do seu pai, era porque ele não havia sido qualificado para permanecer na escola de discípulos. E Jesus olha para Pedro e diz: ei, siga-me. Jesus chama Pedro para segui-lo. Jesus estava dizendo: Pedro, pelo sistema educacional judeu da época, desse tempo, você não foi qualificado, mas eu estou dizendo, você pode chegar a ser como eu e fazer as coisas que eu faço. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: mas eu não tenho as qualificações de um discípulo. Eu jamais posso trabalhar com pessoas, reproduzir pessoas parecidas com Cristo, porque eu não tenho as qualificações, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações. Mas Jesus, o nosso rabino, nessa noite está dizendo para você: eu sei que você pode chegar a ser como eu, e eu sei que você pode fazer as coisas que eu faço. E Jesus está nos chamando: ei, vem, siga-me. Olha que privilégio para mim, para você, ser chamado por Jesus para segui-lo. Ele está olhando para mim, para você e dizendo que nós podemos chegar a ser como Ele. Com todas as nossas limitações e fraquezas, podemos fazer o que Jesus faz. Ele está confiando em mim e em você. E é por isso que Ele dá essa incumbência aos discípulos e também estende essa ordem a mim e para você. Vai e faça discípulos, porque eu creio que você pode fazer todas as coisas que eu faço. E você pode ser como eu. Às vezes nós deixamos de estender o reino de Deus porque nós não confiamos na nossa capacidade. Nós achamos que nós não podemos, nós colocamos inúmeras desculpas. Mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não tenho estudo. Queridos, bem-vindo ao clube dos não qualificados, da qual eu faço parte. Da qual todos nós fazemos parte. E é interessante ver como Jesus seleciona pessoas que aos olhos dos demais não têm qualidade nenhuma. E eu vou dar alguns exemplos da Bíblia. Pedro era um jovem super impulsivo. Tomé era cheio de dúvidas. Marta era toda estressada por causa do ativismo. Mateus era um traidor da sua própria pátria. Nicodemos, ele era de outra religião. Maria Madalena era uma prostituta. A samaritana já havia se divorciado 5 vezes. O gadareno era louco. Zaqueu, um político corrupto. Paulo, um religioso homicida.
Lázaro estava morto. E quando nós olhamos para estes homens, pensamos, qual é a nossa desculpa? Qual é a minha e a sua desculpa? Jesus está dizendo, ei, não foram vocês que me escolheram. Ele fala isso em João. Não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi, para que indo vocês deem frutos e estes frutos permaneçam. Que tremendo saber que Jesus confia a mim e você uma tarefa tão grandiosa como esta, de reproduzir pessoas como Ele. E você pode dizer, mas justo eu, mas como? Eu lembro que quando eu estava no Peru, eu fui para o Peru aos 22 anos e tinha pouca experiência, já contei isso aqui, que eu tinha poucos anos de convertida, 3 anos que eu havia me convertido, e eu estava lá no Peru como missionária, aprendendo no caminho, no processo, e eu comecei a discipular uma senhora que tinha autoestima no chão. E para piorar a situação, o esposo dela saiu de casa e estava morando com a amante. E quando nós íamos para o encontro de discipulado, essa mulher chorava e ela dizia, irmã, eu não sei o que fazer. E dentro de mim eu pensava, eu também não. 22 anos, ela já tinha anos de casada, eu, meu Deus, o que eu faço? O líder da equipe já tinha dado como perdido o caso, porque ele já morava com a mulher. Só que ele ia todos os dias quase na casa, ver as filhas, e ele almoçava na casa, levava roupa para ela lavar, nos finais de semana. Só mulher deve ter ficado assim, não acredito. Levava, e os finais de semana saía com os filhos e ela ia junto. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor me pôs nessa prova? Porque como que eu vou aconselhar essa mulher? E eu comecei a orar, Senhor, me dá discernimento. Porque ela toda semana falava, irmã, o que eu vou fazer? Que esse homem está lá e está aqui. E eu, vamos orar. E a gente dava as mãos e orava e buscava uma resposta de Deus. E eu disse para ela, olha, Deus me deu uma direção. E você está disposta a seguir essa direção de Deus? Ela falou, estou. Eu falei, então, nós vamos começar do seguinte, já oramos, Deus está no controle. Você ama seu esposo? Ela falou, apesar de tudo eu amo. Você quer seu esposo de volta? Ela falou, apesar de tudo eu quero ele de volta. Então, amém, ele vai voltar. Mas não pela nossa força, mas por Deus. Vamos fazer o seguinte, Deus me deu uma direção, irmãos. Não siga a minha ideia, porque é um caso específico, uma situação específica. Não vai pegar isso como uma regra e vai fazer em todo mundo, não. Eu orei para isso, ok? Eu falei, vamos começar assim. Ele vem na hora do almoço, não é? Ela falou, então guarda as panelas no forno. Esse homem não come mais nessa casa. Irmã, mas se ele não comer aqui, ele não vai querer vir. Não importa, guarda as panelas no forno. Quando ele chegar, não pode ter uma panela em cima do fogão. Ela falou, ok. Eu falei, e a roupa suja dele, que ele põe no cantinho todo dia que chega, igual ser vergonhinha, deixa ali a sacolinha com a roupa suja. Você vai deixar ali... Você varre a casa, mas nem toca na sacola. E ela dizia, meu Deus, mas assim a gente vai perder o homem. Eu falei, não vai, que é Deus que está dando direção. E eu creio que é Deus que está dando direção. Vamos nesse ritmo aí que Deus vai fazer a obra. E no sábado, quando ele levar as meninas no parque, você não vai desfilar do lado dele como boa esposa. Você vai para a igreja, nós vamos ficar no joelho orando por esse homem. Ela, ai meu Deus, mas aí a outra vai, não tem problema, aí já está com a outra já, vamos orar. E começamos a orar e a fazer assim, irmão, na primeira semana ela chorava do olho inchar, achando que o homem não ia querer saber nunca mais dela. Eu falei, calma, que Deus está obrando, no tempo dele vai acontecer. E ela falava, irmã, ele está vindo com a barriga colada, chega, dá para escutar o ronco. E ele está vindo todo sujo, não tem problema, irmã, se a outra não lava, você também não vai lavar. Calma que Deus vai fazer a obra. Irmãos, passou um mês a gente nessa peleja de oração, de não dar comida e eu em cima dela, porque se deixasse ela ia ceder. Nós tínhamos um retiro da igreja, onde ia acontecer um batismo na praia no domingo. No sábado, toca a porta, porque eu morava dentro da igreja, irmãos. Saí do meu quarto, já estava no templo. É espiritual demais. E aí, toca a porta, o líder da equipe abre, e quem era?
o esposo da minha discípula. Chorou, disse que queria largar a amante, que percebeu que estava no caminho errado e tal. E o líder chamou ele para ir para a praia no outro dia, para o nosso retiro, e ele aceitou ir. Passaram o dia conversando. No fim da tarde, esse homem aceitou a Jesus. E ele pediu ajuda da igreja para largar a amante, porque ele sabia que era algo tão espiritual que estava com dificuldade de sair fora. Mas nós oramos, acompanhamos. Ele largou a amante, voltou para casa, tiveram outro filho e esse ano fazem 20 anos de casado. Tremendo. Então, às vezes a gente se limita dizendo, mas eu, uma solteira de 22 anos, vou discipular, vou ensinar, vou reproduzir pessoas. Deus vai te usar, porque Ele confia em você. E foi Ele que te chamou, então Ele vai te dar toda a capacidade. E ali nós não alcançamos apenas uma vida, mas toda uma família para Jesus. E discipulado é isso, fazer discípulos é isso, é alcançar uma vida, é alcançar uma família, é alcançar toda uma geração, amém? Jesus te chamou porque Ele confia em você. Segundo, o que nós precisamos entender, queridos, é que o ide aqui, quando Jesus fala, portanto, ide e fazer discípulos, esse ide, ele não está no sentido de sair de uma nação e ir para outra nação, mas a palavra no seu original tem um sentido não de imperativo, mas no gerúndio de indo. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo no processo, na trajetória, no dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida pessoal, no seu trabalho, quando você for no supermercado, nas casas, indo, você vai cumprir a missão. Porque se nós pensamos nesse ide como uma ordem, nós limitamos apenas a vocacionados e a missionários. Ai, não, eu não tenho chamado para ir. O ide é só para um grupo específico. Não, o ide é para todos nós, porque Jesus está dizendo, enquanto vocês estiverem indo, vão, ensine as pessoas de todas as nações. Maramélia agora está indo para outra cidade. Enquanto ela estiver indo, Deus vai usá-la para fazer discípulos em outra cidade. É nesse processo de onde Deus nos levar. Hoje estamos aqui, amanhã estamos em outro bairro, em outra cidade, em outro país. E nesse processo de indo, nós vamos ensinando pessoas a amarem a Jesus e a quererem ser parecidas com Ele. Eu vi um testemunho de uma irmã aqui dessa igreja, um testemunho tremendo. Depois vocês podem pegar os detalhes com ela, mas ela conta que um dia estava voltando do culto e passando pelo ponto de ônibus encontrou uma mulher chorando com a mão ensanguentada. Era uma prostituta que havia entrado numa briga com outra prostituta, cortado a mão e estava ali chorando. E ela perguntou, o que aconteceu com você? E ela falou, eu entrei numa briga, sou prostituta, não tenho onde morar, ninguém me dá valor, não tenho ninguém. E ela falou, pois hoje eu te convido a ficar na minha casa. E ela levou essa mulher tarde da noite, sem conhecer, sem saber nada a respeito dela, para dentro da sua casa. E ela cuidou dela, ela cuidou da saúde, cuidou da aparência, cuidou do coração, da alma, do espírito. Durante anos, cuidou desta mulher. E um determinado tempo, essa mulher teve uma recaída, voltou para o prostíbulo. E ela foi dentro do prostíbulo um dia à noite. Eu estou bem resumindo a história, mas ela foi dentro do prostíbulo e falou, eu só vou te dizer uma coisa. Me segue até em casa. Siga-me. Praticamente ela disse como Jesus. Siga-me. Vão para casa agora, porque esse não é o seu lugar. E ela discipulou essa mulher que, para a glória de Jesus, hoje é uma mulher que serve ao Senhor, junto com os seus filhos. E por que eu estou contando essa história? Porque às vezes nós associamos o fazer discípulos apenas a vocacionados, a missionários, mas é para todo aquele que entende que ele é discípulo de Jesus. Se você entende que você foi chamado para ser um discípulo, por onde você for, você vai fazer discípulos de Jesus.
em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, em qualquer tempo, porque esse indo não é apenas um evento, não é um dia especial, não é um país específico, é por onde o Senhor nos levar. Porque discipular pessoas é vida, é viver, é a sua vida, é aquilo que você faz, o seu trabalho, o seu dia a dia, a educação dos seus filhos. Tudo isso tem a ver com o chamado de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Inclusive em casa, indo, o que nós estivermos fazendo é o lugar onde mais formamos discípulos. Dr. Cole fala, que é o fundador do curso de Homem ao Máximo, Mulher Única, ele fala que os filhos nem sempre nos ouvirão, mas eles sempre nos imitarão. E às vezes você olha para um filho e fala, mas como ele aprendeu a fazer isso? Eu nunca disse para ele fazer. É porque ele está te imitando. Moriá lê livros assim, com a testa franzida. Jimmy falou, já aprendeu. Porque eu sempre estou com a testa franzida, porque quando eu leio, quando eu estou séria, quando eu estou pensando, minha testa fica assim, e ela faz igualzinho. E eu nunca disse, Moriá, faz assim com a testa quando você estiver lendo, mas ela faz exatamente igual, porque eles sempre estão nos imitando. Então, dentro do nosso lar, nessa trajetória de ir e vir, entrar e sair, nós temos pessoas nos imitando. Então, nós precisamos imitar a Jesus e viver um evangelho autêntico para formar discípulos, começando dentro da nossa própria casa. Eu falei para vocês que Moriá tem atraso na fala, e a gente está trabalhando bastante com essa questão da fala dela, e agora a gente está orando todas as vezes que vai fazer uma refeição de mão dada com ela. Então, ela só consegue falar, Jesus, amém. Então, ela fala todo dia. A gente senta, a primeira coisa que ela faz é esticar o braço, pegar na mão de um e de outro, Jesus, amém, para comer. Porque ela está imitando. Então, nessa trajetória do ir, nós vamos ter pessoas nos imitando, e Jesus vai colocar na nossa história, na nossa vida, pessoas para que nós possamos ensiná-las a amar a Jesus e a ser como Ele, amém? Em terceiro lugar, nós precisamos entender que fazer discípulos, que é a ordem de Jesus, aqui nesse texto, se há algo que é uma ordem, não é o ide, senão que é fazer discípulos de todas as nações. Quando nós vemos esse texto, nós precisamos entender que fazer discípulos é investir na eternidade. Quando você faz discípulos, quando você cumpre a ordem de Jesus, você está investindo na eternidade. Eu tenho pensado em como nós temos investido o nosso tempo, a nossa energia, o nosso vigor nas coisas dessa terra. Como que nós temos vivido dias acelerados e vivendo só baseados nos nossos projetos pessoais, na nossa vida pessoal. Talvez esse seja um grande motivo para nós não estarmos tão engajados na tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Porque fazer discípulos é algo para a eternidade. E nós muitas vezes estamos investindo nos nossos desejos pessoais, nas nossas satisfações pessoais. Uma forma de nós avaliarmos se o nosso pensamento e o nosso coração está na eternidade é fazendo uma pergunta simples. Se Deus, nesse exato momento, respondesse suas últimas orações, talvez a oração de hoje de manhã, de hoje à tarde, de ontem, se Deus respondesse suas últimas orações, o que aconteceria agora nesse exato momento? Você estaria mais saudável? Estaria trocando de emprego? Estaria pegando a chave do apartamento novo? Estaria 20 quilos mais magro? Estaria mais rico? Mais bonito? Ou estaria entrando pelas portas ali da igreja uma multidão de pessoas sedentas por Cristo, querendo ser discípulas de Jesus? Talvez para a maioria de nós, estaríamos realizando e satisfazendo os nossos desejos pessoais.
E essa é uma forma de ver como, na maioria das vezes, estamos mais engajados nas coisas dessa terra do que na eternidade. E muitas vezes, queridos, são coisas que não são úteis, não são coisas que deveriam ser postas como prioridade. Isso não significa que nós não devemos orar por aquilo que nós desejamos ou conquistar coisas e projetos. Não estou falando isso. Mas estou falando que nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos começar a priorizar aquilo que é eterno. E fazer discípulos é algo eterno, é transcendental, está acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. E muitas vezes vai demandar de nós riscos, vai demandar renúncia, vai demandar muitas coisas. Porque não se trata de nós, mas se trata de Jesus, de fazer pessoas amarem a Deus e a querer ser parecidas com Ele. Eu discipulei muitas jovens lá no Peru, e uma delas, cada jovem tinha uma história diferente e uma experiência diferente, mas tinha uma jovem especial que chegou para a igreja e ela era diferente de todas as demais jovens. Ela tinha uma característica física diferente dos peruanos autóctonos, porque ela era mais alta e o tipo físico do peruano é a estatura média de 1,65 m, e ela era bem mais alta do que eu. Ela tinha um cabelo mais claro, olhos verdes, então ela tinha fisicamente uma característica diferente dos demais peruanos, então ela chamava atenção. E ela foi num culto de jovens, e nesse culto de jovens ela aceitou Jesus, e o pastor da igreja pediu que eu começasse a discipulá-la. Nesse período que eu estava nessa igreja, eu e Jimmy nos conhecíamos, nós trabalhávamos juntos, mas nós não éramos namorados, porque a missão que eu fui enviada não permitia que namorasse com menos de 2 anos no campo. Mas tinha já borboleta batendo asinha dentro do meu estômago. E tinha borboleta batendo asa no estômago dele também, que eu sabia. Que a gente sabe quando rola um clique. Vocês lembram disso, gente? Os casados? Lembram das borboletas ainda? Ainda tem borboleta no estômago? Sim ou não? Sim. Bem silencioso esse sim. Então nós estávamos naquela fase que a gente não era namorado, mas tinha borboletinha no estômago. Aquela fase quando você gosta de alguém, que você ri à toa, a piada nem tem graça, mas você está rindo para chamar a atenção do irmão. O irmão também todo cavalheiro, fazendo tudo para você, puxando a cadeira da igreja. Quando eu ia na oração da manhã, que eu saía da porta, eu já estava no templo, como eu falei. Quando não tinha borboleta, eu ia toda com o cabelo emaranhado para a oração. Eu acordava, do jeito que eu acordava, irmãos, eu botava uma manta nas costas e ia orar. Jogava a manta em cima para ninguém se assustar com a minha aparência. E orava até às 6 com frio insuportável. Mas quando eu comecei a gostar do irmãozinho... Perdão, pastor, que eu não fui para o campo para isso, né? Mas eu vou contar, porque eu sou de carne e osso, irmãos. Missionária, então tem sentimento também, tá? Então, na oração da manhã, eu vi o irmão quando ele chegava. Aí, quando começou a ter a borboletinha, eu já acordava meia hora antes das 6... Aí já escovava o dente, abaixava a juba e tudo isso. Então, nessa época, eu e Jimmy não éramos namorados, mas estávamos, assim, se olhando de longe, que era o que nós podíamos fazer. E essa jovem vem para a igreja, eu começo a discipulá-la, e nesse tempo de conhecê-la, ela contando a história, ela tinha 24 anos, ela já tinha um casal de gêmeos de 1 ano e meio, o rapaz deixou ela, não assumiu as crianças, e ela estava ali, e eu estava discipulando. E passado um tempo do discipulado, ela falou: irmã, eu queria abrir meu coração com você. E eu disse: ok, pode abrir o seu coração, o discipulado é para isso. E ela disse: eu estou gostando de alguém. Meu Deus. Jesus, não me faz passar por isso. Eu pensei: oi, meu Deus, ela pode gostar de todo mundo, né? Menos de... Pensei só, irmãos. Falei: uau, mas você não está muito nova na igreja para gostar de alguém e tal. Ela falou: mas é porque eu conheço essa pessoa desde a adolescência. E quando a gente era adolescente, a gente já tinha sido namoradinho. Falei: perdi. Já tinha sido namoradinho. Toda alta, loira, com olho azul, eu perdi totalmente, né?
E eu falei, é mesmo? E eu deduzia que era Jimmy, mas me fiz de doida, que mulher quando quer sabe se fazer de doida, né? E eu me fiz de doida. Eu falei, uau, então vamos orar por isso. Ela falou, você sabe quem é? Eu pensei, não sei, nem quero saber, não sei, nem quero saber. Aí ela falou, é um irmão que trabalha na liderança. Aí eu fui falando o nome de todos os líderes jovens da igreja. Aí no fim ela falou, irmã, não acredito que você não sabe que é o irmão Jimmy. Aí eu falei, ai Jesus, é muita borboleta para pouco estômago. 3 agora com borboleta batendo lá. Eu falei, Jesus, o que eu faço? E eu pensei, meu Deus, eu estou discipulando a rival. Mas como eu não tinha nada com ele, né? Eu falei, meu Deus. E eu orei, eu falei, Senhor, eu quero que ela aprenda a amar o Senhor. E eu quero que ela aprenda a ouvir a tua voz e a imitar o Senhor. Então me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu sentei com ela um dia e falei, vamos orar pelo irmão Jimmy e pelo sentimento que você tem por ele. Porque Deus é quem sabe de todas as coisas, e se ele for o homem que Deus está separando para você, vai confirmar no coração dele e no seu. Então, o nosso passo é orar. Então, vamos orar junto. Oh, tortura! E renunciei, irmãos. Renunciei. Falei, vamos orar juntas. Só a primeira vez, depois que ela saiu, eu falei, Deus, cheguei primeiro, orei primeiro. O senhor lembra? Não, estou brincando, não fiz isso não. Então, irmãos, nós toda semana nós orávamos pelo irmão, para Deus tocar no coração dele, para ela. E eu falava, meu Deus, que prova. E oramos, e ela entendeu, no final do discipulado, que era uma mistura de sentimentos que ela estava tendo e que, na verdade, ela não gostava dele da forma como ela achava. E passou um tempo. E passou um tempo, ela me procurou, ela falou, irmã, eu tenho percebido pelos jovens que o irmão Jimmy gosta de você. E eu disse, aconteceu. E ela disse, quando eu soube, eu fiquei chateada, mas logo eu lembrei da sua atitude, de me ensinar a amar Jesus, ouvir a voz de Jesus, e logo a chateação passou e eu entendi qual é a proposta do discipulado. Porque quando nós fazemos discípulos, amizades, sentimentos, tudo isso fica abaixo da missão de fazer pessoas se parecerem com Jesus. Porque não se trata dos nossos desejos, não se trata do que nós achamos, não se trata do que nós gostaríamos que fosse, mas se trata de quem é Jesus e de que as pessoas precisam saber quem Ele é. E essa experiência me marcou, porque nós precisamos entender da importância do chamado de Jesus para que nós façamos discípulos. E quão importante é investir na eternidade, queridos. Eu quero finalizar com uma dinâmica bem rapidinho. Vou pedir para os meninos do alcance me ajudarem. Eles vão levar a corda até lá no final. De repente, dar uma volta aqui apenas. Levando e as pessoas segurando a corda. É só uma ponta, pode só o Francis. Vai aqui, Francis, no corredor. Você que está no corredor, pode ir segurando a corda à medida que ele for soltando. Porque eu quero mostrar para você a importância de nós investimos na eternidade, no discipulado, naquilo que está no coração de Deus, que é eterno. Só até o final da porta, só para a gente ter uma noção, queridos. Eu fiz essa corda com essa pontinha verde, só para que de forma prática você entenda o quanto nós muitas vezes gastamos a nossa energia, a nossa força, o nosso pensamento nas coisas dessa terra. Essa fita verde aqui, ela representa a minha e a sua vida. De quando nós nascemos, nós crescemos, brincamos na infância, nos tornamos adolescentes, estamos na fase da descoberta da vida, então entramos na fase jovem, vamos para a faculdade, conhecemos o amor da nossa vida, nos casamos,
temos filhos, os filhos são criados, crescem, vamos à igreja, trabalhamos, fazemos diplomas, conquistamos coisas, compramos carro, temos trabalho, temos casa. Tudo isso que nós fazemos, talvez num período de 50, 60, 90 anos, representa essa fita verde aqui. E aqui, nesse curto período de vida, nós investimos toda a nossa energia e o nosso pensamento e ficamos enfadados em tantas coisas que nós queremos conquistar e realizar. E aquilo que é prioridade para o coração de Deus, que são as almas, que são as vidas, elas vão ficando de lado porque nós não temos tempo. São muitas coisas da qual nós estamos preocupados aqui, nesse pedacinho de vida. E todo o restante, essa corda branca, ela representa a eternidade. Talvez se nós fôssemos soltar todo esse rolo de não sei quantos metros, ele não chegaria a representar toda a eternidade. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: o que são 10, 20, 50, 60, 90 anos comparado a milhões, milhões e milhões e milhões da eternidade? E se há milhões e milhões e milhões de anos para ser vividos na eternidade, com os frutos que apresentaremos para o Senhor, porque quando nós morrermos, um pastor dizia, muito ensinamento no funeral, porque você chega no funeral e você vê que ali, junto com o corpo, não vai nada, não vai diploma, não vai casa, não vai carro, não vai conquista, não vai projetos pessoais, apenas uma pessoa e uma roupa no corpo. Alguns anos atrás eu estava na rua, uma pessoa faleceu e me chamaram na residência e eu estava ali consolando os familiares. E naquela correria de arrumar o corpo, pediram para que eu separasse uma roupa no guarda-roupa do falecido. E eu pensei, meu Deus, eu nunca vi este homem. Este homem nunca me viu e talvez gastou toda a sua vida. Se empenhou, gastou toda a sua energia sem servir ao Senhor. E agora que ele vai ser enterrado, ele vai com uma roupa no corpo que uma estranha escolheu. Porque nem isso nós vamos escolher. E nós investimos toda a nossa energia e esquecemos naquilo que é eterno, que são vidas. E como comparar toda essa eternidade com isso aqui, com esse curto período de vida? O que eu quero motivar você nessa noite não é para que você desfaça de toda a sua vida. Viva a sua vida, mas priorize aquilo que está no coração de Deus, que são vidas. Faça discípulos. Atenda ao chamado de Jesus. Seja um discípulo na sua trajetória de vida. Vá ensinando pessoas, libertando cativos, vestido desnudo, alimentando faminto, rompendo com as forças da treva, ensinando as pessoas a amarem a Jesus, investindo naquilo que é eterno. Porque tudo nessa vida é passageiro. Tudo é passageiro. Eu e Jimmy viemos de 2 semanas sem dormir. Sabe o que é 2 semanas, irmãos? Noite tras noite, sem conseguir dormir, sem fechar os olhos, tentando cochilar, acordando, Mateus no oxigênio, monitorando a saúde dele, isso tudo para a gente não ir para o hospital de novo. Decidimos cuidar dele em casa e passamos 2 semanas bem difíceis. E semana passada, no dia do piquenique, eu estava tão cansada, e pensando em todas essas coisas e o cansaço querendo me consumir. E eu lembrei de uma coisa que eu falava para Mateus desde que ele estava no UTI: tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Invista naquilo que é eterno. Ide, fazei discípulos. Abrace a grande comissão, viva o evangelho. Diga para as pessoas: ei, siga-me, porque eu estou seguindo o rabino. Eu estou imitando, eu estou fazendo o que ele faz.
Vem, siga-me também. Esse é o meu e o seu chamado, amém? E eu quero concluir, queridos, dizendo para você que o discipulado não é apenas um encontro semanal, mas ele é vida. Fazer discípulos não é apenas um encontro semanal, mas é viver o evangelho dia a dia. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos nesse momento. Muitas pessoas, elas não acreditam na sua capacidade de seguir a Cristo e de ser um discípulo e de fazer discípulos. Quantas coisas vêm ao nosso coração, quantas desculpas. Existem pessoas que dizem, mas eu tenho vergonha de falar em público. Como que eu vou ministrar? Como que eu vou abordar alguém? Como que eu vou falar de Jesus? Eu tenho vergonha de falar em público. Outros dizem, mas irmã, eu não sei o que eu posso fazer no reino, como eu posso atender esse chamado de Jesus de fazer discípulos, porque eu não tenho aptidão com crianças, então eu nem posso trabalhar no ministério infantil. Outros dizem, eu nem sei cantar, minha voz não é boa. Como que eu posso fazer discípulos nas nações e ensinar pessoas se eu também não posso nem cantar? Queridos, não limite esse chamado grandioso de Deus a pregar, a cantar, a cuidar de crianças. Deus te chamou porque Ele olha para você, não como você olha, mas Ele olha para você e diz, você pode chegar a ser como eu e a fazer as coisas que eu faço. Ele acredita em mim, em você. E às vezes você tem um dom de cozinhar, de fazer uma comida, de fazer alguma coisa. Então faça isso em nome de Jesus, fazendo discípulos com aquilo que você tem. Porque é isso que Deus vai usar, é isso que Jesus vai usar. E Ele nos chama para ser seu discípulo nessa noite. Jesus está dizendo para mim e para você, vem, siga-me, siga-me, siga-me. Jesus está dizendo no meu e no seu coração hoje, ei, siga-me, siga-me. Nós vemos no Evangelho a história do jovem rico, que ficou conhecido por abrir mão de seguir ao mestre, por causa das suas riquezas, meramente porque não conseguia abrir mão dos seus bens. Ele abriu mão de seguir o rabino e de ser parecido com ele, e de fazer todas as coisas que ele fazia. Talvez nesta noite há algo também que prenda você. Talvez não seja a riqueza, mas o que te prende nesta noite, quando Jesus diz, ei, vem, siga-me, o que está te prendendo para se tornar um discípulo e seguir a Jesus? Talvez um vício, talvez um costume, uma tradição, talvez a falta de coragem, o medo. Talvez porque você não entendia que Jesus confia em você. Talvez porque você nunca soube que foi chamado a ser um discípulo. Mesmo não tendo todas as qualificações, você não entendia que Jesus te chama para ser um discípulo. E eu quero fazer um convite nesta noite a você orar comigo. Continue com os olhos fechados. Você que talvez está aqui nesta noite e nunca tomou a decisão de convidar a Jesus para fazer parte da sua vida. Você já ouviu falar de Jesus, você já ouviu falar quem Ele é, mas você nunca disse, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. E eu quero que você seja meu mestre, meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que com os olhos fechados você faça essa oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te convido nesta noite a ser o Senhor e Salvador da minha vida.
perdoa, Jesus, porque eu não tenho caminhado contigo, nunca fiz um compromisso com o Senhor, nunca entreguei a minha vida, sempre fui o Senhor da minha própria vida. Mas hoje eu quero entregar o controle da minha vida nas tuas mãos e reconhecer que tu és o meu Senhor. Alguém aqui nesta noite que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Se você fez essa oração por primeira vez, eu gostaria que você levantasse sua mão para nós orarmos por você. Alguém fez essa oração por primeira vez, convidando Jesus a ser o Senhor da sua vida? Amém. Amém. Eu vi sua mão, pode baixar. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus? Amém. Eu gostaria de convidar essas pessoas que levantaram a mão a vir aqui à frente para nós orarmos por você. Se alguém puder acompanhá-la, por favor, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Alguém que, por favor, acompanhe essa senhora também que levantou as mãos. É o primeiro passo da nossa vida com Jesus, é convidá-lo para ser o Senhor da nossa vida, amém? Vamos ficar de pé e orar por essas pessoas. Vamos orar por essas duas mulheres que hoje estão dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos a vida dessas mulheres diante do Senhor, ó Deus, e oramos pela vida também dessa jovem que agora entrega a sua vida para Jesus. Oramos e pedimos que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, que elas, ó Deus, a partir de hoje possam caminhar com o Senhor, caminhar na tua presença, ó Deus, recebendo o Senhor no coração, ó Deus, como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Deus, e tendo uma vida transformada pela tua palavra, pela tua presença, que elas possam a partir de hoje experimentar uma nova vida e uma nova história que só o Senhor pode dar. E não somente, ó Deus, tomaram a decisão de convidar o Senhor a viver no coração delas, mas convidando também, ó Deus, o Senhor a ser o mestre da vida delas, para que elas possam te seguir, te imitar em todas as coisas e se tornarem parecidas com o Senhor. Pai, toma a vida de cada uma delas nas tuas mãos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Pode acompanhar as irmãs, elas vão conversar com vocês. Eu quero só finalizar, irmãos, assim como você está de pé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós orarmos pedindo ao Senhor que nos direcione, nos leve a viver uma vida como verdadeiros discípulos. Amém? Eu queria que você colocasse a sua mão no coração, dizendo: Senhor, se até hoje eu não tenho entendido que eu sou uma discípula do Senhor, um discípulo do Senhor, chamada para imitar ao Senhor e a ser parecido contigo e a fazer as mesmas coisas que o Senhor faz. Ó Deus, hoje eu te peço perdão e peço que o Senhor me conduza e me ensine a ser um verdadeiro discípulo, fazendo a tua vontade, fazendo outros discípulos, levando outras pessoas a serem imitadoras do Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, para a glória de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.